Sabe aquela impressão que a gente tem, quase uma lenda urbana, de que o preço de um imóvel comercial é meio que no chute, na intuição? Pois é. A verdade é que por trás daquelas placas de vende-se nos grandes centros existe uma ciência de dados e ela é bem complexa e rigorosa. Vamos mergulhar nisso agora. Essa frase resume bem a lenda, né? A ideia de que tudo não passa de um palpite bem informado. Mais uma arte do que uma ciência. E é exatamente esse mito que a nossa análise de hoje vai desconstruir, passo a passo. Então, de um lado, a gente tem o que todo mundo imagina. Dar uma olhada na placa do vizinho, fazer uma média de cabeça e pronto. Mas, do outro lado, na realidade do mercado profissional, a conversa é sobre engenharia de dados, análise preditiva, metodologias validadas. A diferença é gigantesca. E é nesse universo profissional que a gente vai entrar. Então, vamos lá. É ou não é um chute qualificado? A resposta curta é nem de longe. O que existe, na verdade, é um método, um processo quase científico que serve para transformar a incerteza em risco calculado. A melhor forma de pensar nisso não é como uma receita de bolo, que é só seguir os passos. Pense mais como um jogo de xadrez. Cada movimento, cada peça, tudo é calculado. No mercado imobiliário corporativo, principalmente o de alto padrão, não tem nenhum espaço para amadorismo. E a espinha dorsal desse jogo de xadrez todo é um documento chamado PTEM. É o parecer técnico de avaliação mercadológica. Pode pensar nele como se fosse o DNA do valor de um imóvel, sabe? Um verdadeiro manual técnico que guia decisões que valem milhões. Mas vamos abrir esse manual então. O processo todo começa com um nível de detalhe que é quase cirúrgico. Isso muito antes da gente sequer começar a olhar os preços do mercado. O primeiro passo é a identificação. E olha, isso vai muito além do endereço. O avaliador precisa saber a tipologia exata, é uma laje corporativa, um galpão logístico, as áreas, a idade, mas o ponto crucial mesmo, o que muda o jogo, está nos documentos, a matrícula do imóvel e a lei de zoneamento. É aqui que tudo começa. E por que isso é tão importante? Simples. A realidade legal sempre manda na realidade física. Imagina só, um prédio espetacular com arquitetura premiada. Se a lei de zoneamento daquela rua específica só permite uso residencial, o valor comercial daquele prédio simplesmente derrete. Não adianta nada ser lindo se não pode ser usado porque se quer. Outra coisa que muda toda a matemática é o objetivo da avaliação. Se a busca é pelo valor de mercado, a gente assume que tem tempo para negociar. Agora, se for um caso de liquidez forçada, tipo um leilão judicial ou algo com muita urgência, aí a conta é outra. É preciso colocar um desconto bem grande para a venda ser quase irresistível e imediata. A urgência tem um preço. Certo. Com o imóvel totalmente identificado, o avaliador começa a ajustar o foco. É como se ele usasse uma lente com zoom para entender não só o prédio, mas todo o ecossistema que tem em volta. Vamos começar dando um zoom out. Com a lente macro, o foco é a cidade. O analista precisa entender quais são os fundamentos da economia local, o que dita o ritmo do desenvolvimento por ali. Isso significa analisar o PIB da região, se tem grandes obras de infraestrutura vindo por aí e o principal, para que lado a cidade está crescendo. O objetivo é bem claro, saber se o imóvel está nadando a favor da maré da cidade ou contra ela. Comprar no lugar certo e na hora certa é o que realmente gera valor. Agora, vamos dar um zoom in. A lente micro vai focar no ambiente imediato do imóvel, a rua, o quarteirão, a realidade do dia a dia mesmo. Fatores como acesso, transporte e a sensação de segurança são vitais. Pensa comigo, de que adianta ter um galpão logístico super moderno se as carretas não conseguem manobrar na rua para descarregar? Pois é, a vizinhança pode tanto potencializar quanto sabotar completamente o valor de um ativo. Ok, com o imóvel e seu ecossistema totalmente mapeados, a gente entra no coração do processo, a hora de coletar e tratar os dados. É aqui que a estatística assume o comando de verdade. E aqui a gente precisa entender uma distinção fundamental, a diferença entre preço pedido e preço transacionado. O preço que está no anúncio é desejo, sabe? Muitas vezes inflado pelo apego do dono. O valor que importa para a análise séria é o da transação, o ponto exato onde o dinheiro realmente trocou de mãos. Como não tem dois imóveis exatamente iguais no mundo, os dados precisam ser homogeneizados. É um processo estatístico que usa fatores de correção para a idade, padrão de construção, localização, enfim, tudo para permitir uma comparação justa. É como garantir que estamos comparando maçãs com maçãs.
E um dos passos mais críticos aqui é tirar os outliers, que são aqueles pontos totalmente fora da curva. Se uma venda aconteceu por um valor muito baixo entre empresas do mesmo grupo, por exemplo, ou se foi pura especulação, esse dado é eliminado. Ele é tirado da conta para não distorcer o resultado e garantir a integridade da análise. Ufa! Depois de toda essa matemática, os dados, agora limpinhos e tratados, finalmente se transformam em um veredito. E não é só o valor do imóvel, não. É uma análise clara dos riscos que vem junto. Para os grandes investidores, os fundos imobiliários, a métrica mais importante de todas é o tal do cap rate. Ele basicamente traduz o tijolo para a linguagem do mercado financeiro. Ele mostra o retorno anual que a receita do aluguel gera sobre o valor do imóvel. É o momento em que o prédio vira puro fluxo de caixa. E um detalhe, um relatório profissional de verdade nunca te dá um número só. Ele apresenta cenários. Um otimista, um cenário base, que é o mais realista, e um conservador. Isso mostra que o mercado é vivo, é dinâmico e dá para os investidores uma visão tridimensional, tanto do potencial quanto dos riscos. Agora, para fechar, a gente chega no conceito que realmente separa a avaliação comercial da residencial. É a grande sacada, aquilo que define o sucesso ou o fracasso de um ponto comercial. A sua vocação. E este slide aqui ilustra a ideia de forma brilhante. Uma esquina, com um fluxo enorme de gente indo trabalhar de manhã, tem uma vocação perfeita para uma farmácia, né? Mas essa mesmíssima esquina pode ser um desastre completo para um restaurante de luxo à noite. O valor não está no imóvel em si, mas na capacidade dele de gerar faturamento para o negócio certo. É a combinação que importa. Então, o que a gente viu foi uma engenharia de dados poderosa, uma fusão de economia, estatística e urbanismo. Mas tudo isso deixa uma questão final no ar. Numa era de tanta ruptura, como a massificação do home office, por exemplo, até que ponto a matemática mais avançada consegue de fato prever a imprevisibilidade do comportamento humano? E os tais cisnes negros, aqueles eventos que mudam tudo da noite para o dia? Fica aí a reflexão.